Vamos lá. Galera, é o seguinte. Esse é o primeiro episódio do podcast Climatrônicos, certo? Esse novo projeto que a gente está fazendo aí. A Yara vai participar comigo. Para quem não conhece a Yara é minha namorada, barra sócia, barra um monte de coisa. Por que eu chamei a Yara para participar com a gente aqui? Além dela ser formada ela é tecnóloga em mecatrônica, muitas coisas que ninguém sabe, inclusive a galera que segue ela não sabe, que a gente trabalhou juntos na manutenção eletrônica industrial, certo? Deixa E em ela off. também manja de reparos eletrônicos. Embora eu não goste muito, mas manja. Não mais do que você, meu Manja amor. pra caramba. Não mais do que você. E hoje nós vamos falar sobre a trajetória, né? Vamos começar entendendo um pouquinho, entendendo como é que foi a jornada do Lawander, né? Então, primeiro de tudo, eu queria perguntar para o Lawander, para começar, como foi, Lawander, eu queria que tu dissesse pro pessoal, como foi que tu caiu aqui na eletrônica? Como foi que tu começou a tua vida na eletrônica? A partir de que momento que a eletrônica começou na tua vida? Se tu já nasceu querendo falar eletrônico ou se isso aí foi uma coisa que apareceu na tua vida em algum outro momento? E que momento foi esse, né? Como foi que tu começou aí na eletrônica? Pronto. Então vamos lá, é massa responder isso daí, porque muita gente me relata que eu gostava de eletrônica desde criança, que meu pai mexia com rádio e não sei o quê, e eu mexi com eletrônica desde criança, e por isso que eu gosto. E tendem a achar que é um certo nível de vocação, né? É um certo tipo de, porque eu nasci com esse dom para mexer com eletrônica. Isso não existe. Tem muita gente que acha que precisa, né? Isso não existe. Por quê? Porque eu até 2015, mais precisamente 5 anos atrás, né? Eu não sabia nada de eletrônica. Eu não sabia nem que eletrônica, para mim, eletrônica era basicamente aquela plaquinha que tem aqui dentro dos controles remotos. Se você abrir isso aqui, tem uma plaquinha verde aqui dentro. Para mim, eletrônica era isso, se resumir a isso, aquelas plaquinhas verdes. Se tiver pegar essa placa branca não era eletrônica. Não era eletrônica, exatamente. Então, até 2015, não tinha nem noção de eletrônica, muito menos desse mercado da eletrônica, né? Para 5 anos depois estar vivendo de eletrônica, basicamente. Eu só falo, respiro e vivo eletrônica 24 horas por dia. Então, em 2015, até 2015, meus planos eram o quê? Minha família, minha mãe sempre me dizia o quê? Aonde estuda, vou te dar os estudos, te dar escola boa, para os nossos padrões, né? Vai estudar, vai fazer uma escola legal para tu conseguir ser alguém na vida. E até um certo nível, até um certo ponto da minha vida, ser alguém na vida era fazer concurso, né? Fazer concurso público ou alguma coisa nesse sentido. Né? Fazer alguma coisa para adquirir a estabilidade e tal. E aí, chega no ensino médio, olha como é louco. Chega no ensino médio, a gente tem sempre que estar fazendo uma escolha que hoje eu acho brutal, que é você vai escolher a sua profissão pro resto da vida. Você não viveu nenhum terço da sua vida, aí você tem que escolher a profissão pro resto da vida. E eu sempre fui bom em português, não, em física e matemática, números, né? Na época da escola, eu sempre fui bom em números. E na época que eu tava fazendo vestibular, foi na época do boom da engenharia civil. Que engenharia civil era a profissão que dava dinheiro, que não sei o quê e tal. E aí vamos fazer engenharia civil, tá. Só que eu não achava muito legal, não. Mas como eu gostava de números e me dava bem, né? A matéria que eu me dava bem mesmo. E durante certo bom período da escola eu sempre fui nerdão, né? Nerdão mesmo, assim. Estudioso que só a peste. E aí fui... vou fazer engenharia. Alguma engenharia. Qual? Aí eu fiquei entre as 3. Civil, mecânica e elétrica. Que é as 3 engenharias mães, né? Beleza, vamos fazer engenharia. E aí eu... tu não conhecia a mecatrônica ainda? Não conhecia mecatrônica. Nada. Sabia nem que existia mecatrônica. Sabia nem que... Engraçado, né? Como são as coisas de Deus.
Eu não sabia nem que existia mecatrônica. E aí eu, beleza, vamos fazer civil, mecânica ou elétrica. Eu peguei o primeiro Enem, aqui na UFC de Fortaleza, Universidade Federal. Eu peguei o primeiro Enem que era obrigatório, né, para entrar no UFC. Eu só queria se fosse o UFC, era quadradão. Só UFC, só UFC, só UFC, queria federal. E aí fiz, não passei, porque no terceiro ano eu brinquei mesmo assim, demais. Não passei e fazia cursinho. Eu fazia cursinho, aí eu só estudava, cara. Eu passava 10 horas estudando. 10 horas por dia estudando. Eu só vivia Aquela estudando. foto que tem. Aquela foto que tem tu e a Luara, bebezinha no braço, era tu Isso, estudando para o era eu vestibular. estudando, exatamente. O vestibular. E eu fiquei bem Depois ele vai gordinho na postar essa época. foto, Eu pessoal. Se ele só, não eu só... postar, eu posto. Pronto, Marco ele. pronto. Estudando. E aí eu só estudava. Naturalmente, consegui passar. Me dá toda a dedicação, né? Estudei demais. Foi legal, porque nesse período eu percebi, ó, eu não gostava, isso eu falo para quem hoje diz que não gosta de eletrônica. Eu não gostava de português e de história. Não gostava dessas duas matérias. Vixe, eu também não. Pronto, não odiava. E aí. Na realidade, o meu era história e biologia. Português eu Pronto. ainda gosto mais. Biologia e história. Pois é, eu não gostava de português e de história. E aí, quando eu fui para cursinho, eu tinha que estudar. E aí, quando eu comecei a estudar, comecei a entender português e história, fez sentido para mim aquelas matérias. E eu passei a ter. Não que eu virei fã de português e história, mas eu comecei a gostar. Entender, quando você começa a entender, você começa, pô, se afeiçoar, pô, legal, cara. Legal entender a história, legal entender os termos gramaticais e tal. E aí, por que eu tô falando isso? Porque às vezes em eletrônica, acontece a mesma coisa, o cara diz, nem gosta de eletrônica não, cara. Às vezes é só porque o cara não conhece. Não conhece, não tem zero conhecimento, e, pô, tu fala que é o jogo, o cara fica fritando. Beleza, aí caiu essa ficha pra mim, lá no vestibular. Na época do vestibular, eu disse, pô, legal, cara. Então se eu me dedicar, estudar pra caramba, eu tanto aprendo e acho mais legal, quanto eu consegui evoluir e consegui passar no vestibular. Na verdade, eu passei pro segundo semestre. Eu não consegui passar nas engenharias civis ainda. Nem civil, nem mecânica, nem elétrica. Engenharia de pesca. Eu achei que era engenharia. Quando eu cheguei lá, só falava de tilápia e algas. Eu disse, não, velho, muita piração pra mim. Fui 2 semanas só e desisti total. Eu botei a peixaria e virei peixeiro. Aí 2 semanas só disse, não existe isso não. Aí voltei, né? Aí tive que esperar o meio do ano. Foi nesse período que tem aquela fotinha lá. Foi nesse período que eu continuei estudando, né? E aí foi assim que minha irmã nasceu e tal. E aí no meio do ano apareceu o IFCE, que é o Instituto Federal, que tem no Brasil todo. E aí vou fazer o Instituto Federal aqui de Fortaleza, engenharia mecatrônica. Só porque tinha o nome engenharia e eu sabia que eu queria engenharia. Só por causa disso. O que era mecatrônica? Sei lá, brother. Na época que eu entrei, e é o que talvez você ache hoje, é o cara que aprende a mexer com robôs. Eu achava que era isso. E aí... Quando eu entrei, eu também achava isso. Pois é, aí eu entrei, pô, vou fazer engenharia mecatrônica. Vamos lá. Só que quando eu entrei, eu fiz o UFC, né? E o UFC, uma coisa que pegou muito pra mim na época, a gente era muito largadão. Muito largadão, tipo, meio que foda-se o aluno. Vai estudar, cara. E aqui os horários eram tudo doido e tal. E no UFC era padrão escola, a gente vinha do colégio, aquele padrão do colégio tinha um coordenador, se preocupava com a gente e tal. E no UFC, tu fez UFC, tu sabe, que era um padrão escola. O meu primeiro semestre, meu coordenador me ligava pra oferecer bolsa e tal. E aí pô, legal, né? Sensacional. Vou ficar aqui, já gostei por causa disso. E aí comecei a fazer as cadeiras, engenharia, todas as engenharias, de fato, engenharia, você estuda as mesmas coisas nos 2 primeiros anos. Então é cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, física 1, 2, 3, química. Mas na minha casa tem a cadeira do carrinho. Cadeira de quem? A do carrinho. A do carrinho, exatamente. Tem que desenvolver. Tem a do carrinho, que é diferente. Introdução à engenharia mecatrônica. E aí comecei a fazer engenharia. Até então, nada de eletrônica. Eu percebi que eu não falei nada de eletrônica ainda. Então, engenharia, comecei a fazer engenharia, comecei a gostar. Aí gostei do curso. E é engraçado que eu queria primeiro o quê? Civil, mecânica e elétrica. E aí, no final do ano, eu fiz o Enem de novo. Eu tinha matriculado já. Como eu tinha passado no começo do ano, eu tinha matriculado para fazer de novo. Quando eu fiz, eu tirei nota para passar na civil, na mecânica e na elétrica. Só que na UFC.
Só que eu tinha me desencantado com o UFC e tava gostando pra caramba, tanto da mecatrônica quanto da instituição do IFCE. E aí eu fiquei no IFCE, fiquei no IFCE, aí eu optei por ficar lá, né? Gostei e tal. Segui no IFCE, normal. E aí quando eu fui conhecer a eletrônica, no quinto semestre, a gente faz a cadeira de eletrônica. Não, no quarto semestre faz eletricidade CC, né? Corrente contínua. Que aí você começa a introdução de circuitos eletrônicos e tal. Massa, já gostei, né? Tá aí tudo bem. Até aí tudo bem. Quando faz o quinto semestre, entra eletrônica analógica. Eu tive um professor muito bom em eletrônica analógica, que trazia muita prática. Eu lembro até hoje a minha primeira aula de diodo, quando ele mostrou a curva característica do diodo. Eu disse, caraca, que piração. A realidade era essa. Eu era o cara que sabia zero, completamente nada. Quando ele mostra uma curva característica do diodo, eu disse, que piração é essa, brother? Não entendi nada, mano. Eu disse, que loucura é essa? Que espécie de... Enfim. Aí comecei a fazer a cadeira, comecei a gostar, porque tinha muita prática e tal. E aí... Começou a acender LED, né? Comecei exatamente, a queimar uns componentes. As primeiras práticas. Estourar uns capacitores, e aí a gente vai gostando dessa... Porque assim, na faculdade é tudo muito teórico. Toda cadeira mais prática a gente tende a gostar mais, né? Aí, beleza. Só que teve outra coisa que me ajudou a gostar muito de eletrônica. Foi o quê? No mesmo período, mais ou menos, eu conheci essa moça aqui de baixo, e ela já dava aula de escola técnica, né? E perguntou se eu não queria dar aula lá, na escola técnica que ela dava aula. E ela me empurrou para uma cadeira que ela ia dar aula em Horizonte, que é uma cidade vizinha aqui em Fortaleza, certo? Região metropolitana. Aí ela botou para fazer uma cadeira lá, eu comecei a dar aula. Eu dou aula desde 18 anos, pessoal. Desde 18 anos que eu dou aula. Comecei a dar aula particular, de reforço. Lembra que eu disse que eu era nerdzinho? Aí eu dava aula, ajudava e ganhava um dinheirinho fazendo graninha, né? Isso antes da faculdade. Quer falar aí? Você estava falando de Horizonte, quando tu foi para Horizonte. Mas Isso, quando pronto. onde tu foi ministrar lá? Foi materiais, ciências dos materiais. É nas cadeiras nada a ver que a gente ia dar aula. Isso aí eu gostei da aula em escola técnica para ganhar dinheiro. Só isso. Não era só simplesmente isso, fazer uma graninha. Vocês sabem, quem já fez faculdade aqui sabe que universitário é lascado, né? Tem nem outro chão. E aí eu comecei a fazer, a dar aula. Como eu já dava aula, eu gostava de dar aula. Tinha uma certa facilidade com dar aula, com compartilhar conteúdo e tal. E aí eu peguei, comecei a dar aula por causa dela. Quando eu comecei a assistir aula de eletrônica, surgiu a vaga para dar aula de eletrônica nas escolas técnicas que a gente dava aula. Surgiu as cadeiras de eletrônica para dar lá. Eu disse, beleza, vou pegar. E aí meio que na cara, na coragem. Era para ser só mais uma cadeira na escola técnica que eu ia dar aula, né? Só que eu achei massa, porque foi aí que eu fui aprender, de fato, eu fui pôr em prática, eu criava umas práticas com os alunos que eu não tinha feito nem lá na faculdade. E aí eu começava a fazer as práticas com os alunos, às vezes dava certo, às vezes dava errado, e eu ia aprendendo junto com os caras, sabe? E aí eu tinha a teoria todinha, mas a prática eu ia inventando as coisas lá, fazendo uma fonte, fazendo não sei o quê. E foi de fato quando eu comecei a me apaixonar por eletrônica, né? Comecei a dar aula, tanto é que meus últimos dias de escola técnica, de dar aula em escola técnica, né? Na escola técnica de Fortaleza aqui, que a gente já deu aula, eu só dava aula de eletrônica. Eu era professor de eletrônica. Eletrônica analógica, digital, eletrônica de potência, tudo era comigo, né? Na escola que eu dava aula. E aí, foi que eu comecei a me apaixonar mais por eletrônica. Só que, entenda uma coisa, saber dar aula de eletrônica é diferente de saber reparar equipamento eletrônico, né? Saber dar aula de eletrônica é diferente de saber reparar. E aí, ó, em 2015 eu conheci a eletrônica. Em 2016, 2017, já estava dando aula. Estava dando aula, passou uns dois bons anos aí dando aula. Só de eletrônica. Né? 18 foi quando eu me formei. E aí, quando estava em meados de 2017, eu comecei a
a querer trabalhar com um reparo, entender o reparo eletrônico. Por quê? Né? Por quê? Porque o meu pai, que trabalha com refrigeração, instalador, meu pai é instalador, tem empresa de refrigeração, instalação, climatização. Só não trabalhava com inverter, nada de inverter, só trabalhava com máquina convencional, on-off. E aí ele tinha umas plaquinhas de on-off de vez em quando que dava defeito e levava para um cara que ele não gostava e levava para esse cara. Ele não tinha uma relação boa com esse cara que prestava serviço para ele. De vez por outra ele me reclamava e pedia para eu... E ficava insistindo para pegar. Pega aí, cara. Não se garante não reparar essa plaquinha aí. Não se garante não pegar essa plaquinha para reparar. Eu disse, pai, eu não tenho nem tempo. Eu estudava de manhã e de tarde. De noite eu dava aula. Na tua cabeça em relação a isso? Nada, zero. Eu só queria dar aula de eletrônica, eu gostava. Então tu brincava de eletrônica e tudo era. mais, né? Mas assim, na sala de aula. Exatamente. Só sala de aula e as práticas que eu fazia era de projeto, desenvolver projeto de sala de aula. E aí a gente está falando de quê? 2 anos, né? 2 anos que eu fiz as cadeiras de eletrônica na faculdade e já aplicava na sala de aula. Foi bem legal isso daí, porque à medida que eu ia assistindo as aulas, à medida que eu fazia nas cadeiras na faculdade, eu já implementava. Por exemplo, terminei a cadeira de eletrônica digital, tava tudo fresquinho na minha mente. Eu disse, galera, agora eu dou aula de eletrônica digital, pode botar aí. Aí eu ia fazer as práticas e ia aprendendo nas práticas, certo? Mas nada de pensar em reparo. E aí meu pai começou a pedir, né? Se garante não, quer não pegar não pra reparar e tudo. E aí eu, não quero não tenho tempo não e tal. Até que de tanto ele insistir, né? Tá, traz um aí pra eu analisar, pra eu ver como é e tal. E aí, o detalhe que eu tô lembrando aqui, a gente era do LEM, né? Ele é um laboratório que tem lá no IFCE. E lá no LEM é um laboratório de ensaios mecânicos, mas tem uma parte eletrônica. E lá a gente estudava eletrônica, botava em prática no laboratório. A gente estudava eletrônica. Era outra situação que a gente botava em prática alguns conhecimentos eletrônicos. A gente brincava lá e soldava componente e tal. Não, LEM. E dava umas manuseadas lá, né? Tipo, pra pegar a prática de sugador, de ferro de solda, de ressoldagem e tal. Aí, isso é tudo no mesmo período, né? Aí meu pai pediu, aí ele trouxe uma placa para analisar. E aí, se eu não me engano, eu posso errar, minha memória pode falhar nesse sentido. Mas, pelo que eu lembro, era um defeito tipo chaveador. Tipo, a fonte estava morta. E aí eu lembro que eu fui analisar e tal, e eu consegui reparar. Certo? Eu não vou lembrar se era um chaveador. Isso aqui é um defeito simples, que eu fui conseguir reparar. E a sensação que eu tive, de verdade mesmo, quando eu consegui reparar aquele equipamento, eu lembro até hoje, porque marcou demais a sensação. Eu não lembro do defeito, eu lembro da sensação que eu tive quando eu reparei, que é o que eu sinto até hoje. O Mário tá aí contigo e não deixa mentir. Quando eu reparo uma placa nova aí, um defeito novo que a gente não conhece, eu vibro. Mas a sensação foi que entrou um paciente na UTI, apagado, sem sinais vitais, e eu fui o médico que ressuscitei o cara, e ele voltou a viver, né? Então, essa é a sensação. A primeira placa, concerto, a gente nunca esquece, né? Exatamente. E aí... pra comemorar? Pronto, teve festas e tudo. Mas eu lembro da sensação. Eu disse, pô, aí abriu o leque dessa possibilidade. Eu disse, caraca, que legal, cara. Que sensação boa, velho. Pô, meu conhecimento aplicado na prática, só o meu conhecimento, eu lembro que eu não gastei quase nada com reparo na época. Porque eu nem tinha para gastar. Não era uma coisa, eu investi tanto para reparar. Não, quase nada. Meu conhecimento, quase zero que eu tinha de conhecimento, só teórico. Pô, cara, doutor. Que legal. Aí eu, doutor da eletrônica. Doutor da eletrônica. Aí doutor eu me senti de verdade. Salvei a placa eletrônica, né? E aí leva eu e consegui reparar. E aí meu pai, pô, agora eu vou trazer pra ti, cara. As placas que eu tiver aqui. Tá certo, pai. Traga. Se der tempo, eu vou reparando. Gostei da sensação, isso é a primeira, né? Placa? Primeira. Foi placa. a primeira placa logo, tu já consertou? Eu não lembro se teve alguma antes que eu apanhei dela. Não tenho essa recordação. Não tenho, de verdade, assim. Eu lembro da sensação.
de foi uma placa que meu pai trouxe. Não lembro se foi a primeira. Geralmente meu pai trocava por universal. Placa universal de convencional, né? Realmente ele trocava por placa universal. E aí, deixa eu ligar a luz aqui. Pra ver se melhora. E aí, Melhorou. Melhorou? Ele pegou, só trazer as placas para analisar, né? E só convencional, ele não pegava inverter, tinha medo de inverter, nada de inverter, era assustador inverter para ele. E aí ele pegou, comecei a reparar as placas para ele, era muito pouco, tá? Muito pouco, ok? Espetacular. E eu comecei a pedir ele para trazer inverter. Ele falou das inverters, eu não sabia nem, eu não tinha nem noção no mercado da climatização. Não tinha nem noção, era nem meu radar ainda também. Eu disse, pai, traz essas inverter aí para eu estudar elas um pouquinho. Não sei se tem, não deve ter muita diferença. Deixa eu entender aí. E aí eu comecei a me interessar por esse mercado da manutenção eletrônica. Comecei a querer entrar nesse mercado da manutenção eletrônica. E aí quando eu comecei a procurar como? Procurar curso, procurar com os alunos, né? Procurar estudar alguma coisa específica. Procurei com meus alunos. E eu me lembro que eu encontrei um aluno meu. Engraçado. Eu reprovei esse aluno. Ele reprovou uma cadeira minha. Eu reprovei não, ele reprovou. Ele reprovou uma cadeira minha. Professor nunca reprova aluno. Quem Exatamente. reprova é o Exatamente. É o aluno que se reprova. Isso não existe. Professor de conteúdo, o aluno não estudou para tirar uma nota boa, ele se reprovou. Foi o professor, foi o aluno. Exatamente. Então aí ele se reprovou em eletrônica digital, né? Aí eu lembro que para ele se formar, ele tinha que pagar essa prova. Aí ele me solicitou umas aulas particulares para fazer a minha prova, engraçado, né? Quando ele me chamou para fazer uma aula particular com ele, eu fui na casa dele dar aula com ele, e aí ensinar ele a eletrônica digital. Quando eu chego lá, ele tá no laboratório dele, na casa dele. Eu disse, caraca, velho. O cara tinha um laboratório eletrônico dentro de casa. Aí eu... Sensacional, né? O que é que eu vou... Top. Enfim, eu fiquei maravilhado. Eu dei aula pra ele todinho lá, expliquei tudo. Se encontrou lá. Quando terminou, eu disse, cara, eu queria entrar nesse segmento da manutenção eletrônica. Mais especificamente da manutenção eletrônica para climatização. Aí eu disse, Lawander, eu não entendo nada de climatização. Mas eu trabalho há tantos anos, trocentos anos, com reparos de módulos de injeção eletrônica, módulos automotivos, né? Se tu quiser ir para lá, pode aparecer lá amanhã. Isso era no domingo, aparece lá amanhã, na segunda-feira, que dá certo, cara. Chega lá, bota uma cara pra ti, tu começa a... Pode levar as placas do teu pai aí, se tu quiser levar, me ajudar lá, eu te ensino, eu te ajudo. Aí eu percebo, eu era professor, né? Aí eu me chamou pra ser na posição de aluno. Na hora, segunda-feira eu tava lá. E foi o meu primeiro estágio, foi o meu primeiro mentor, o Zilton Mar. Meu primeiro mentor, ele é renomadíssimo aqui em Fortaleza, na parte de E módulos. nessa época que tu foi pra lá, era voluntário, né? Voluntário, passei 7 meses indo de graça. E aqui entre nós, certo? Eu tinha que ter pago a ele. Eu tinha que ter pago a ele por tanto de conhecimento que ele me passou. Principalmente de manuseio, cara. De manuseio eletrônico, de manuseio... Tudo que ele me ensinou muita coisa, né? E aí ele deixava eu levar as placas do meu pai para lá. E não só os módulos dele eu ajudava ele a reparar também, né? Ajudava a analisar os módulos com ele. Mas também levava as placas do meu pai para analisar lá. E aí, passei 7 meses lá. Aí, então eu tava o quê? Eu tava estagiando lá, voluntário. Eu tava fazendo faculdade, eu tava dando aula, continuava dando aula de eletrônica. Continuava dando aula. E lá eu ia todo dia. Eu gostava de ir pra lá, cara. Gostava demais. Caiu com uma luva, assim, tipo, coisa de Deus mesmo. Bota as pessoas certas na sua frente, assim. E eu tava com vontade, eu acredito muito que quando a gente seta uma vontade, a gente acontece. Eu tava com vontade de querer aprender, só que eu não sabia como. Como é que eu aprendi manutenção eletrônica, cara? Não tem nenhum curso que ensina isso. Eu fui fazendo faculdade, a faculdade não ensina. Dou aula no curso técnico não ensina. Profissionalizante muito menos. Eu falei o quê? E ficava naquela procurando e tal. E nada, aí apareceu esse cara. Eu disse, pô, ele não vai me ensinar manutenção eletrônica para climatização, que é muito nichado. Mas ele vai me ensinar manutenção eletrônica, que já vai me ajudar bastante. E aí beleza,
fui pra lá, caí de cabeça. Caí de cabeça, aprendi muita coisa mesmo, muita coisa. Fiz muita merda, fiz muita cagada lá. Vários vacilos que ele foi me ajeitando lá, me ajeitando mesmo, foi me consertando. E aí aprendi muita coisa. E a gente tende a achar que quando a gente sai da faculdade, porque fez lá 2, 3 cadeiras, eu já sei, eu já conheço, já domino, passei em tudo com 10, então agora eu já faço qualquer coisa com eletrônica. E aí vai e se depara, principalmente com a parte de manutenção, né, que é uma prática bem específica, aí é necessário ter um conhecimentozinho mais, né, que já é a parte de ferramentas, de Com certeza. manuseio, Eu de identificar os componentes, identificar os circuitos na placa, com várias coisinhas assim que a gente não aprende. Com certeza, né? É o que eu falei. E, tipo, saber dar aula de eletrônica, saber a teoria eletrônica, não tem nada a ver com saber reparar placas eletrônicas. É outro game. Ah, então não precisa de teoria. Cara, se não tiver teoria, saindo do canto. Foi só trocamento de componente, como vai ser tema nas nossas próximas lives aí. Mas não vou me adiantar. Então, voltando. Então, passei 7 meses lá. 7 meses estagiando gratuitamente. Gratuitamente, certo? Tirar a via do meu bolso e ir pra lá. Vai assistir, vai todo dia de manhã, eu ia pra lá, de tarde eu ia pra faculdade. Não minto, era o contrário. De manhã pra faculdade. De tarde eu ia pra lá. Enfim, foi uma escola pra mim. 7 meses intenso, curva de aprendizado gigantesca. Aí com 7 meses, outra coisa de Deus que aparece nas nossas vidas. Eu dava aula em outra escola técnica, né? Inclusive a Yara também dava aula lá. E aí, nessa outra escola técnica, um dos professores lá, conversando com a gente na sala dos professores, falou: pô, tem um amigo meu que tá precisando de um técnico eletrônico, cara. Aí falou: quem? Com o professor de eletrônica, que era eu, da escola. Vê se tem algum aluno teu, ó, presta atenção, vê se tem algum aluno teu que queira essa vaga de estágio, cara. Pra estagiar nessa. Aí eu disse: como é o estágio? Não é. Eles trabalham com manutenção eletrônica industrial. Tá precisando de um técnico para estagiar, meio período, e uma pessoa para efetivar. Precisando de um técnico e uma pessoa para efetivar. Vê com os teus alunos, aonde, já que tu é o professor de eletrônica. Na mesma hora, aí, tipo assim, ó, ele me falou, acho que eu fiquei assim uns 30 segundos pensando, não falei nada. Aí a ideia caiu aqui, caiu a ficha, eu disse: ei, cara, desculpa meus alunos, mas essa vaga é pra mim. Eu que quero esse negócio. Aí eu falei: cara, eu sei que tu tá querendo que eu indique meus alunos, mas tu não queria me indicar não pra essa vaga aí? Aí ele olhou pra mim, rabei os alunos, né? Aí ele olhou pra mim, aí ele olhou pra mim, aí, porra, tá, cara, pode ser. Na mesma hora ele mandou mensagem: Flávio, encontrei um cara aqui e tal, professor do IF, quer estagiar aqui, tá fazendo faculdade do IFCE, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Lá vai eu, atrás desse estágio, né? Na Tectrônica. Tectrônica, manutenção eletrônica industrial. Flávio, onde a dona Yara também trabalhou lá, né? Com manutenção de placas eletrônicas da indústria, certo? E aí eu chego lá, fazer uma entrevista, ele ficou me respondendo, eu fui tipo na terça, ele ficou me respondendo na sexta. E aí que tá, os 7 meses de estágio gratuito valeu muito a pena pra mim. Quando ele chegou lá: tu sabe mexer com eletrônica industrial? Eu disse: cara, não sei. Mas eu sei trabalhar com reparos, eu sei fazer reparos eletrônicos. Eu não sei as nuances da industrial. Eu não sei os detalhes aí do inversor de frequência, do soft starter, do controlador CLP. Não sei. Mas eu sei que é um transistor, eu sei que é um resistor, eu sei que é um capacitor, eu sei o que é um triac, eu sei trocar, eu sei manusear, sei trocar um micro, sei... Enfim, eu já sabia isso daí. Me deu bagagem, né? Então valeu. Sei soldar, sei fazer a porra toda, né? A parte do manuseio eu sabia. Eu tinha aprendido lá com 7 meses. E aí, quando eu saí de lá, ele ficou de me ligar, tipo, na sexta-feira. Aí eu disse: pô, se ele não me ligar, eu vou ligar pra ele, eu vou me oferecer pra estagiar de graça se ele não me quiser. Eu queria estar lá. Eu queria estar lá. Eu disse: pô, e tu lembra? Aí ela lembra dessas coisas, eu digo que eu... Mas enfim, disse: pô, vou nem que seja de graça, cara. Se for de graça, eu vou. Se ele não me quiser, eu dizer: cara,
deixa eu ficar um mês. Daqui a um mês eu não render o que tu precisa aí tu me dispensa. Só que não precisou fazer isso. Na sexta-feira ele me ligou, e aí já efetivou, então já comecei a estagiar lá. Então eu saí de estágio que era não remunerado, esse já era remunerado, né? Já ganhava o dinheirinho, já era pra pagar a primeira gasolina da moto. E aí, Pagar o lanche. lá também a curva de aprendizado foi gigantesca. Foi a grande escola, assim, de... Foi lá onde eu comecei a... Lá estão como é que eu posso dizer? O alicerce do meu método que eu desenvolvi de análise de placas. Foi lá que eu entendi que quando você sabe manutenção eletrônica, você repara qualquer equipamento eletrônico. De novo, ó, quando você sabe manutenção eletrônica, você repara qualquer equipamento eletrônico. Por quê? Por quê, Yara? Porque lá a gente pegava todo tipo de Isso é equipamento. verdade. Não precisava saber nem Isso é verdade. onde era que a placa funcionava. A gente só simplesmente pegava a placa. É placa eletrônica? O defeito tá nela? Tá. Beleza, o cara restituiu tá nela. Troquei, eu botei outra, a máquina funcionou. Então traz a placa aí. A gente ia lá, estudava a placa todinha e entregava pro cara, o cara botava onde, sei lá onde. Certo? Sei lá que parte do equipamento era. Às vezes era equipamento que era gigantesco. Algumas situações que a gente saía para ir em loco, testar e analisar. Mas a grande maioria das vezes era em bancada, analisando uma placa eletrônica. Porque tem equipamentos da indústria que são gigantescos que não dá para o cara levar para dentro do laboratório. Só leva só a placa que deu problema. E aí foi quando eu comecei, pô, caraca, que legal, velho. E aí, enfim, conheci todo mundo da Só te indústria. interrompendo, Oi. tá tão ruim. Tenta mexer. O quê? Eu Tá acho, ruim? eu acho que o teu vídeo tá. Tá o quê o vídeo, mulher? Tá travado? Não, só tá a imagem muito ruim. Ah, entendi. Não Tá, sei se talvez as seja a tua outras pessoas. conexão, porque a minha conexão, o teu rosto tá tipo meio quadriculado, Rê. Ah, o meu Mas tá assim. eu acho que tá. Então deixa. Talvez esteja normal, então. Porque, tipo, a É. minha imagem pra ok, né? Mas a tua tá E a minha tá meio. ao contrário. A minha tá ao contrário. Mas vamos lá, vamos lá. Tá saindo aqui, no YouTube tá saindo direitinho. Ó, então, eu comecei a. Eu comecei a. Eu passei quase 2 anos lá. Quase 2 anos. Quase 2 anos na manutenção eletrônica industrial. E lá foi onde eu aprendi muita coisa, muita Aí coisa. tu se formou, hein? Aí agora era doutor com mestrado em PH, né? Era de manutenção, aí foi a escola. Porque nesse mesmo período, porque eu não falei, né? Mas eu continuava pegando placa do meu pai para reparar e continuava fazendo faculdade. Eu me formei em março de 2018. E quando eu me formei, eu fui efetivado lá. Quando eu me formei, eu fui efetivado. Quando eu fui efetivado, aí eu ficava no horário comercial trabalhando lá e à noite eu trabalhava nas placas do meu pai. A gente trabalhava nas placas do meu pai. E aí ficava o dia todo na manutenção eletrônica. Aí o dia todo na manutenção eletrônica, ficava lá o dia todinho. Quando... E à noite nas placas de ar-condicionado, né? De manhã aqui e à noite nas placas de ar-condicionado. Aí quando eu fico perdido que o Mário tá passando aqui, eu fico distraído. Aí, vamos lá, continuando. Deixa eu voltar aqui. Ficava nas placas, já pegava inverter. Meu pai começou a trazer alguns inverters. E aí que tá, quando a chave virou na eletrônica industrial, de que, pô, eu já tenho conhecimento para reparar qualquer placa eletrônica que eu pegar. Meio que perdi o medo. Quando a gente perde, eu digo para meus alunos, quando você perde o medo em eletrônica, aí é meio que Entendi. abre um leque assim, sabe? Tipo, pô, a cabeça vira assim, porque agora não, agora o que vier de placa eletrônica, eu vou conseguir analisar, mesmo que eu nunca tenha visto ela na vida. Até que eu falo muito, né? Consertar qualquer placa eletrônica, mesmo que você nunca tenha visto a placa na vida. E aí, por quê? Porque lá a gente vivia isso, aprendi isso na prática, vivendo isso lá, porque, pô, lá a gente pegava todo tipo de placa. E aprendi muito, devo muito os dois mentores, né, que é o Zilton Maia e o Flávio, que me ensinaram muita coisa mesmo. E beleza, fiquei lá até quando? Fiquei lá até quando? E aí, tudo que você imaginar de industrial a gente pegava lá. Placas eletrônica focada em manutenção eletrônica mesmo. E aí,
no mesmo tempo eu reparava as placas do meu pai, aí comecei a entender as invertes, porque eu pegava a inversão de frequência da VEG, e eu pegava um inverter, é a mesma lógica do inversor de frequência da indústria. E aí quando eu conhecia a inversão de frequência, eu pegava um inverter, pô, mesmo, segue a mesma linha aqui do funcionamento. E aí comecei a reparar a placa do meu pai. Meu pai começou a divulgar. Ó, percebam, alguns anos, né? A primeira placa até agora tem 2 ou 3 anos. Até esse exato momento da história, né? Até esse momento da história, né? Da história. 2 ou 3 anos. Então, acaba que meu pai começa a falar, meu filho repara, meu filho repara, meu filho repara, meu filho repara. Começa boca a boca, começa a aparecer clientes. E eu comecei a reparar a placa eletrônica na mesa, na bancada, que tem na sala da minha casa. Inclusive, vai ser interessante postar uma foto dessa bichinha, né? Vou ver se eu boto a foto dela aí no feed. E até mesmo porque tem a parte do inverter, né, também, que o inverter, na época, Isso, era né? um bicho de 7 cabeças. Não, Exatamente. o inverter não sei o quê, porque era novidade. Exatamente. E até hoje ainda é meio. Ainda tem, né? Eu tenho um pouco de medo, sabe? E aí daí eu peguei e fui. Comecei a pegar os invertos, comecei a pô, legal e tal, vamos entender o inverto. Se hoje ainda tem meia, galera, alguns anos atrás era pior ainda. Aí começa a divulgar, começa a aparecer alguns clientes. Na minha casa mesmo, lá em casa, numa bancadazinha, numa mesa, que era a bancada do meu pai, que eu tô subindo a bancada minha. E aí acaba que, não, vou mudar, vou pra minha avó. Vou pra minha avó. Não tava dando conta lá, não tinha mais espaço lá em casa. E minha avó tinha um quartinho na minha avó, no apartamento da minha avó, livre. Disse, vó, me cede o espaço aí que eu quero trabalhar aqui. E ela me cedeu, eu fui trabalhar na minha avó. Né? Quando eu fui trabalhar na minha avó, aí meio que foi no mesmo período que aumentou um pouco mais o serviço. E quase toda noite eu ia pra minha avó. Saía da Tectrônica, ia pra minha avó. Saía da Tectrônica pra minha avó. Reparar as placas, não mais só do meu pai, mas do meu pai e de outros clientes também. Certo? E aí comecei a dar aula na internet e tal. E tudo foi acontecendo nessa loucura. Né? Até chegou um ponto que eu não consigo mais ficar na Tectrônica. Chegou um ponto que eu não consigo mais ficar na Tectrônica. Né? Aí tu tá respirando eletrônica 24 horas. 24 horas. Eu chegava a trabalhar, hoje, eu chegava a trabalhar com manutenção eletrônica 13 horas por dia. Sabe? 13 horas na bancada, sentado, trabalhando, reparando placa. Em todo modelo que você imaginar. Seja industrial, seja de ar-condicionado. Falava disso também. Só falava disso, era. Quando eu parava era pra gravar uma aula. Pra mostrar no YouTube, entendeu? Então, era 13, 14 horas. Hoje eu trabalho isso quase, né? Mas não só com manutenção, apareceram outras coisas. Mas teve um período um bom período que eu fiquei. Era isso, 11, 12, 13 horas por dia na bancada. E aí, pô, era viciado. Ainda gosto até hoje, sou ainda até hoje viciado. Né? Mas era demais mesmo. Porque tinha que dar vencimento também. Aí chegou um ponto que eu não tive mais como dar conta. Não tive mais como dar conta. Inclusive, comecei a fazer o curso eletrônico para climatização e não teve mais como dar conta. Aí eu tive que sair da Tectrônica. Eu disse, não, vou focar só na climatização. Então, eu foquei na climatização por causa do meu pai. E por quê? Aí tem uma questão de ética também, né? Por que não saiu e foi para a eletrônica industrial? Cara, eu tenho uma admiração tão grande pelo meu ex-patrão, né? Que eu não queria não passava nem pela minha cabeça sair para ser concorrente dele, sabe? E eu vi um mundo totalmente inexplorado na climatização. Um mundo completamente inexplorado. Um negócio completamente novo e inexplorado. Ainda é hoje inexplorado. Eu tenho alunos do Brasil todo que não tem quem repare na região que eles moram. Então, de fato, não. Aí eu disse, não, vou para a climatização. Eu vou ter como agregar muito mais na climatização. E a demanda é imensa, né? A demanda é gigantesca. Né? E eu estava vendo isso na prática. Não é que ninguém me disse, não. É na prática mesmo. Era o boca a boca aumentando sem eu fazer nenhuma espécie de marketing, de divulgar nada. Era só boca a boca. Eu lembro que teve um episódio. Quem tá me aqui sabe, teve o Clima LG. A LG ela sai viajando nos estados todos fazendo evento com os instaladores. Teve uma que foi aqui em Fortaleza, que eu fui participar, eu, meu pai e meu irmão.
Nesse mesmo período aí, eu, meu pai e meu irmão, e aí eu peguei, a gente ganhou o manifold digital e um analógico da Mastercool. Tem os sorteios que eles fazem lá. Sei que eu ganhei e subi no palco. Quando eu subi no palco, eu não poderia perder a oportunidade. Eu peguei o microfone aqui para agradecer, né, pelo presente e fiz a minha propaganda lá em cima do palco. Rapaz, aquela propaganda ali me rendeu clientes durante o decorrer do ano todinho. Cara, eu te vi no Clima LG, eu trabalho com placa, não sei o quê. Clientes que até hoje eu tenho, que foi naquele dia ali, sabe? Eu desci da Desceu do palco, tu cartão repara a e placa, tudo. tu repara a placa, eu saí só distribuindo cartão pra galera. E aí foi um marco assim, bem legal. Pô, agora vai enlouquecer, velho. Agora vai ter um monte de placa aí pra eu reparar e eu não vou ter como dar conta. Foi nesse período que eu saí, né? Quando eu saí, eu foco só começar a estruturar a Lautec, estruturar como empresa. A Lautec foi criada, mas isso foi em 2018. 2018 não, foi em 2019. A Lautec eu criei em 2018, mas era só bico, assim, né? Era só esse extra. Quando eu saio, eu entro na Lautec de cabeça. E era eu presa. Eu presa na minha avó. Só eu mesmo. Hoje é basicamente eu e o Mário, né? Na Lautec. E a Yara também, que dá uma força gigantesca. Então, a gente é bem enxuto ainda. Mas, e aí que tá. Quando eu começo a reparar e dar aulas, e formar técnicos, me surge o conceito. E eu queria lembrar o exato ponto em que surgiu esse conceito. Né? Eu queria lembrar o exato ponto em que surgiu, o estalo. Mas eu tenho umas ideias muito doidas, seja tomando banho ou seja andando de moto. Eu venho umas ideias muito loucas assim. E veio o nome climatrônico, certo? Me veio o nome climatrônico. Aonde tu inventou o nome, cara, só tá do jeito que a gente vai conceituar a partir de então, foi eu que inventei. Basicamente. Mas tem um ar-condicionado de carro chamado ar-condicionado climatrônico. Mas definido do jeito que a gente vai definir aqui, é invenção nossa, né? Veio essa ideia, e é aquela coisa, as coisas vão acontecendo meio que você vai entrando em movimento. Jamais eu pensaria que eu formaria climatrônicos, mas hoje a partir de então, me posiciono como um formador de climatrônicos. Meus alunos, a gente se comunica como climatrônicos, né? Fala climatrônicos, não sei o quê. Por quê? O climatrônico é o profissional que trabalha na manutenção eletrônica, reparando placas de ar-condicionado, seja inverte, seja não inverte. Lembra que eu disse que a gente repara qualquer placa. Se eu aprendi assim, é assim que eu ensino meus alunos. Então, climatrônico, hoje a gente define como profissional que trabalha com manutenção de placas eletrônicas. Repara qualquer placa eletrônica do segmento da climatização, certo? Então, cunhamos esse termo, né? E quando a gente diz repara tudo mesmo. Tudo Porque mesmo. o climatônico ele tem a teoria e a prática. Ele aprende as duas coisas, que é só com esse casamento que as coisas funcionam, né? Não adianta ter um ou só outro. Exatamente. Então não é trocador de componente. A gente vai abordar essa temática aí nos próximos dias. Acompanha aqui, que aí a gente vai abordar bastante. Porque o climatrônico é justamente esse cara que une teoria com prática, que sabe o que está fazendo e que repara qualquer equipamento porque ele sabe do que ele está fazendo. E assim, eu tenho formado vários climatrônicos e vou formar muito mais, né? E aí, com esse termo, hoje eu me denomino climatrônico, né? A Lautec trabalha no segmento da manutenção eletrônica para climatização. Tem o climatrônico, o Mário é um climatrônico, eu sou um climatrônico. E aí a gente forma climatrônicos também através do eletrônico para climatização. Então, aí chegamos no ponto onde eu estou hoje, que hoje é só manutenção eletrônica na Lautec. A gente está em constante crescimento, apesar da pandemia. Estava até conversando com um cliente hoje pela manhã, dizendo, cara, a gente deu um pouco de sorte de que o nosso segmento não foi tão afetado com essa crise que a gente está passando aí. Mas, e apesar da crise, a gente está caminhando bem, né? A gente está crescendo. E não é só a Lautec, é só porque é o Lawanda, é a Lautec, não. Tem alunos que relatam que passaram ou estão passando, né? Devido aos reparos eletrônicos, devido à profissão climatrônico. Então,
Então, é basicamente essa, até a minha saga até. Então percebam, 2015 eu sabia zero em eletrônica. 2020. Oh! Isso é um barulho de motor que acontece dentro do laboratório de Oh! Ao vivo! uma fumacinha. Ah, muito bom. A Yara tá no laboratório, tá, galera? A Yara tá no laboratório aqui da laboratório. Muito bom. E eu previsto, eu disse, Mário, vai ser massa, a Yara vai gravar a live aqui e tu vai estourar um equipamento aí e vai aparecer. Gente, quem trabalha para acostumar com essas coisas. Se acostumem, porque você não tem que dizer assim, trabalho para eletrônica há 10 anos e eu nunca estourei um componente. Nunca na vida. Quem diz isso está mentindo. Estoura mesmo. Aí você tem que ter. Não pode ter problemas cardíacos, né? Isso isso é um pré-requisito. É um pré-requisito. Não pode ter problemas cardíacos. Porque normalmente a gente se assusta quando esses estouros acontecem. Normalmente se assusta e é normal, perfeitamente normal. A gente trabalha sempre com segurança, né? Muito bom, finalizando a live da melhor maneira possível. A live foi uma explosão, literalmente. A live foi uma explosão. Uma explosão, literalmente. Então é isso, galera. Então essa foi a minha saga até me tornar um climatrônico, né? E chegar onde a gente já chegou até então e é só o começo, né? É só o começo. Lembrando que a Haltech é situada em Fortaleza, no Ceará. Muita gente pergunta, né? Onde é que tu é? Sou de Fortaleza, no Ceará. E eu achava que era um problema só aqui, não ter profissionais, não ter climatrônicos. Eu achava que era só aqui o problema. Mas no Brasil inteiro não tem climatrônico. Não tem Tu profissional. mesmo recebe em outros estados, né? A Haltech recebe placa no Brasil todo, entendeu? E às vezes eu acho que não vale nem a pena pro cara, mas o cara, mas não tem aqui, eu vou te mandar, cara. E o cara vai e manda.